Vamos então considerar inicialmente o caso A maior que 1. Então, inicialmente, a gente aqui, ao pensar A de x, fixando ideias, por exemplo, consideremos A igual a 2. Então, a gente estaria analisando o comportamento de 2 elevado a x. Então, aqui, inicialmente nós vemos x igual a 0, por definição, 2 elevado a 0 é 1. Então, vamos marcar aqui 1. E, na verdade, qualquer que seja o A, como A de 0 é 1, toda exponencial de base A, ela vai passar no ponto 0, 1, ou seja, ela corta o eixo y no valor 1. Consideremos agora x igual a 1. Então, 2 elevado a 1, teríamos 2. Então, aqui, o desenho aqui não vai estar em escala. Se a gente considera x igual a 10, então 2 elevado a 10 daria 1024. Ou seja, cresce bem rápido a imagem da função à medida que x aumenta. Se x é um número muito grande, então 2 elevado a x também é um número muito grande. A gente pode pensar mais ou menos algo com comportamento assim. Agora, se x assume valores negativos, por exemplo, x igual a menos 1, então 2 a x, nesse caso 2 a menos 1, por definição, 1 meio. Então x igual a menos 1, já daria metade desse valor aqui. Aqui seria, vamos dizer, 1 meio. Teria um ponto aqui assim. X igual a menos 10. Então 2 elevado a menos 10 seria 1 sobre 2 a 10. 1 sobre 1024. Quer dizer, um número muito pequeno. Então, virtualmente, se x é um número muito grande em valor absoluto e mais negativo, x elevado a esse número vai ser um número muito pequeno, porque ficaria como sendo 1 sobre um número muito grande no denominador. Então, a gente teria um comportamento mais ou menos parecido com o que a gente está tentando representar aqui. Nós vemos que quando x tende a menos infinito, ou seja, assume valores negativos, mas muito grande em valor absoluto, 2 elevado a x, quando x tende a menos infinito, isso aqui se aproxima de 0. Sempre como sendo um número positivo. Então o gráfico ele vem se aproximando do eixo x, mas está sempre acima do eixo x e nunca toca no eixo x. Inversamente, se x tende a infinito, ou seja, assume valores positivos muito grandes, a imagem 2ax também cresce muito, ou seja, tende a infinito, é o que nós estamos vendo aqui. Então isso aqui é o padrão do gráfico de uma exponencial a de x. No caso aqui a gente representou o 2ax, né? Mas seria o caso também de qualquer exponencial a de x, ela teria um gráfico parecido com isso. Então aqui a gente teria o 2ax em geral. Então aqui a gente tem o gráfico de ax no caso em que A é maior do que 1.
Lembrando aqui que toda exponencial vai cortar o eixo y no 1. Então esse aqui é o gráfico de a de x para a maior que 1. Aqui, apenas para título de comparação, se a gente fosse analisar o gráfico de 2ax e 3ax, a posição relativa entre eles seria a seguinte. Ambas vão passar pelo 1. Só que aqui, se a gente considerasse x igual a 1, nós observamos que 2ax, quer dizer, 2 a 1 nesse caso, tem por imagem 2, enquanto que 3 a 1 tem por imagem 3. Então, se a gente imagina o 1 aqui, a imagem de 3ax é maior do que a de 2ax para x igual a 1. Então, isso quer dizer que essa curva aqui vai corresponder a 3ax, enquanto que essa outra aqui corresponde a 2ax. Porque, em particular, para x igual a 1, a gente vê que a imagem de 3ax é maior do que 2ax. Então, essa curva 3ax, pelo menos nessa parte x maior que zero, ela está acima do gráfico de 2ax. Por uma questão de também análogo ao argumento, para x negativo a gente observaria o contrário, que 3ax está abaixo de 2ax. Então, é importante a gente ter isso em mente. Posição relativa, considerando o caso onde a é maior que 1, 2ax, 3ax, os gráficos respectivos se posicionam dessa maneira aqui. 3ax e aqui 2ax. Vamos agora considerar o caso a menor que 1. Seja agora, então, o caso a entre 0 e 1. Então, queremos analisar o gráfico de a de x. Consideremos aqui também o caso particular onde a é meio. Então, a gente está analisando 1 meio elevado a x. Então, novamente aqui, fazendo uma análise, se x é 0, então 1 meio elevado a 0, por definição, é 1. Ou seja, vai passar no eixo y no valor 1. Se x é igual a 1, 1 meio elevado a x, nesse caso é 1 meio elevado a 1, que por definição é 1 meio. Então aqui, em 1, a gente teria metade aqui. A imagem seria essa. E x igual a 10, 1 meio elevado a 10 seria 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui nos dá 1 sobre 1024. Então, à medida que o x cresce, a imagem fica muito pequena. Então, a gente tem um comportamento qualitativo representado dessa maneira aqui. O gráfico da função se aproxima do eixo x quando x tende a mais infinito. Agora, considerando x negativo, por exemplo, x igual a menos 1, então a gente teria 1 meio elevado a menos 1, que por definição seria 1 sobre 1 meio elevado a 1, que daria 2. Então, em menos 1, a imagem já cresceu um pouco mais, seria 2. E, considerando x, por exemplo, menos 10, a gente vê que
1 meio a menos 10 seria 1 sobre 1 meio elevado a 10, daria 1 sobre 1000 a 24, que resulta em 1024. Ou seja, à medida que x decresce, a imagem aumenta. Então a gente tem o seguinte comportamento aqui para x negativo. Ou seja, isso aqui daria o gráfico de 1 meio de x. Em geral, para qualquer a menor do que 1, a maior que 0 menor que 1, o gráfico teria um aspecto parecido com esse. Ou seja, a gente teria algo mais ou menos assim. Esse aqui seria o gráfico de a de x para a entre 0 e 1. Todas passando no eixo y no ponto 1. E também é interessante aqui a gente fazer uma comparação de como seria a posição relativa, por exemplo, entre 1 meio e 1/3 de x. Então vamos considerar isso aqui. Bom, 1 meio de x, 1/3 de x. Ambas vão ter esse aspecto. Agora, vamos decidir qual das duas seria 1 meio e qual seria 1/3. Ora, aqui se a gente considerasse o x igual a 1, a gente facilmente perceberia o seguinte, que 1 meio de x, quando x é igual a 1, ela dá por imagem 1 meio. Já 1/3 de x, quando x é igual a 1, dá por imagem 1/3. Ora, 1 meio é maior que 1/3. Então, aqui a gente vê que essa curva aqui seria 1 meio de x. E essa aqui já representaria o gráfico de 1/3 de x. Então, resumindo isso aqui, a gente obtém o seguinte. Se A é maior que 1, a exponencial, o gráfico teria esse aspecto aqui. Se A é menor do que 1, exponencial já teria esse aspecto aqui. Então, essa aqui para A menor que 1, maior que 0. E, finalmente, aqui, mais um caso, a gente vê facilmente o seguinte, que se A é igual a 1, então, A igual a 1, você tem 1 elevado a x, que é igual a 1 para todo x. Pela definição de a x, a gente vê que 1 elevado a x dá por imagem 1. Então, seria o gráfico, seria uma reta horizontal, passando no eixo y
pelo valor 1. Esse aqui seria o gráfico de 1 de x, 1 elevado a x. Aqui, então, nós percebemos o seguinte. No caso a maior que 1, o gráfico indica que a função a de x ela é uma função crescente, portanto injetiva. Ou seja, pontos no domínio que é distinto, que são distintos, geram imagens distintas. O mesmo aqui acontece com a exponencial para a entre 0 e 1. Ela também é injetiva. A única diferença com o caso anterior é que ela agora é decrescente. Já a exponencial 1 de x, ela não é injetiva, porque a imagem 1 constante indica que valores distintos do domínio dão a mesma imagem, então ela deixou de ser uma função injetiva. Algumas propriedades da função exponencial que a gente utiliza com frequência são as seguintes. Isso vale para todo x real no domínio da função exponencial. Então, a de x vezes a de y, isso é a de x mais y. A de x sobre a de y é a de x menos y. A de x, tudo isso elevado a y, é a de xy. A de x vezes b de x, isso aqui pode ser escrito como AB elevado a x. Então, essas quatro propriedades aparecem com frequência quando a gente lida com função exponencial e elas vão gerar propriedades também para a função logarítmica, que a gente vai definir como sendo a inversa da exponencial.